E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de ângulos. Bom, o que a gente pode pensar que é um ângulo? Então nós temos aqui uma região do plano, então vamos pegar aqui duas semirretas. Então tem duas semirretas aqui. Duas semirretas com uma mesma origem. Então essa aqui é a origem, ó. E aí então a minha semirreta, eu tenho a minha semirreta OA e tenho a semirreta OB. Que a gente já sabe o que é, OB. Bom, essa região do plano delimitada por duas semirretas a gente chama de ângulo. Então eu tenho aqui essa região que é uma região que a gente diz que é uma região convexa. Por que é uma região convexa? Se eu pegar dois pontos no interior e ligar esses pontos por meio de um segmento, esse segmento está inteiramente contido nessa região. Se eu pegar dois pontos agora dessa região e ligar esses segmentos, ligar por meio do segmento, perceba que esse segmento está inteiramente contido. Então, a gente vai pensar aqui no nosso ângulo AOB. Então, a notação que eu utilizo para o ângulo é AOB. Então, toda vez que vocês observarem nos textos a notação AOB, ou BOC, ou CDA, não importa. Importa que o cara que está aqui no meio, que tem esse acento aqui, ó, esse acento circunflexo, isso aqui é o vértice do ângulo. Então, esse ponto é chamado de vértice do ângulo. E as semirretas OA e OB são chamadas de lados do ângulo. Lados do ângulo. Muito bem. Então, a gente já sabe aí a ideia sobre ângulos. Bom, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o seguinte. Vem comigo aqui. Quando eu vou pensar em ângulos, eu posso pensar em ângulos chamados de ângulos aqui, chamados ângulos consecutivos. E aí eu quero saber de você, o que são ângulos consecutivos? Então nós vamos pensar o seguinte, ó, vou fazer um desenho aqui, e esse desenho nos auxiliará a entender o que são esses ângulos consecutivos. Então eu vou colocar aqui ponto A, O, aqui eu vou colocar um B e aqui um C. Quando eu falo assim, ângulos consecutivos, então eu estou comparando dois. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu tenho um ângulo alfa. Aqui eu vou colocar um ângulo chamado de ângulo beta. E esse outro inteiro aqui, ó, eu vou chamar de ângulo teta. Ok? Então, quem que é o ângulo, qual que é a medida do ângulo AOB? A medida do ângulo AOB, como eu coloquei aqui, ó, é alfa. Quem é a medida do ângulo AOC? Eu chamei de teta. E quem que é a medida do ângulo BOC? A medida do ângulo BOC é igual a beta. Bom, quando a gente está pensando em ângulos consecutivos, eu estou pensando o seguinte, olha, para ser ângulo consecutivo, eu preciso aqui que um lado de um ângulo seja também lado do outro. Como assim? Vem comigo. Percebam vocês, quem é o lado do ângulo alfa? Olha o ângulo alfa. Quais são os lados do ângulo alfa? O ângulo alfa tem os lados OA, as semirretas OA e a semirreta OB. Quem são os lados do ângulo BOC? É a semirreta OB e a semirreta OC. Então perceba comigo que o ângulo alfa e o ângulo beta, eles têm uma semirreta em comum, que é a semirreta OB. Portanto, a gente pode dizer que alfa e beta são chamados de ângulos consecutivos. E perceba vocês, o ângulo alfa e o ângulo teta, quem que é o ângulo teta? É o AOC. O ângulo alfa, quais são os lados? OA e OB. E o ângulo AOC, quais são os lados dele? OA e OC. Tem um lado em comum? Tem. Qual? OA. Então posso dizer também que alfa e teta também são consecutivos. E quando eu penso assim, ó, o ângulo teta e o ângulo beta, tem lado em comum? Tem. Responde para mim. Olha só, o lado do ângulo AOC, semirreta OA e OC. E os lados do ângulo BOC, semirretas OB e OC. Portanto, a gente tem uma semirreta em comum. Qual? OC. Portanto, a gente pode dizer que o ângulo beta e o ângulo teta também são
consecutivos. Legal. E você pode pensar assim, Elton, entendi essa ideia de consecutivos, mas eu também já ouvi falar sobre ângulos chamados de ângulos adjacentes. Então vamos colocar aqui, ó, vamos dividir aqui para ficar bem bonito. Então vou colocar aqui, ó, 2 e eu vou chamar de ângulos aqui. Quem são os ângulos chamados de ângulos adjacentes?